meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo a gente vai aprender mais um pouquinho sobre Power Apps. Espero que vocês estejam gostando deste conteúdo aqui no canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu espero poder te ajudar aí com o Power Apps, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu já fiz um vídeo no canal, na verdade, falando sobre o Add Column, como que a gente faz aí os joins, né? Como fazer PROC-V utilizando o Add Column dentro do Power Apps. Nessa aula aqui a gente vai tentar explicar um pouco melhor sobre como manipular as collections, como manipular as tabelas aí, adicionando ou removendo, renomeando colunas de uma forma que você consiga chegar a manipulação desejada aí, né, que você queira fazer com a sua collection. Então eu espero que você goste. Chega de enrolação, vamos direto lá pro nosso Power Apps Studio. E se você não lembra, né, na aula passada a gente fez essa tela aqui, onde a gente simplesmente fez um PROC-V, tá? Então só para relembrar, eu tinha, por exemplo, cadastrado numa tabela aqui o Ronan. Nessa tabela eu tinha 2 telefones referente ao Ronan, né, porque tem o mesmo ID. Beleza? E aí a gente fez um PROC-V, ou seja, trouxe aqui todos os telefones do malandrinho numa linha só, né? Então a gente pegou, juntou esta tabela aqui com esta daqui e gerou o nosso tal PROC-V, né? Deu o nosso famoso join aí, tá bom? Mas se você não assistiu, eu recomendo que você assista, né? Mas se você não assistiu, não tem problema, a gente vai brincar aqui com a collection, com a tabela. Mas também, se você não entende o que é uma collection ainda muito bem, vamos relembrar, uma collection é como se fosse uma tabela, né, galera? Uma collection nada mais é do que uma tabela numa variável. Então a gente tem aqui uma tabela que nada mais é do que a nossa collection. Pensa assim, tá? Uma collection é uma tabela que está na memória aqui no meu computador. Tranquilo? E o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender aí, de novo, o Add Column, que a gente utilizou para fazer o PROC-V. Vamos ver também o Show Column, Rename Column, Drop Column, tá? Então, vou criar rapidamente aqui uma collection, tá? E já volto. Bom, galera, eu esqueci de pedir, se você tá assistindo isso aqui, considere se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e bora compartilhar, conteúdo é gratuito, então peço essa força aí para você. Muito obrigado, agora vamos voltar para nossa aula. Bom, já escrevi aqui, tá? Para não enrolar muito com vocês, eu criei uma nova collection, agora vai ser com pedidos, tá bom? E nessa collection de pedidos, eu tenho o ID do pedido, o tipo, o valor e a quantidade. Então, por exemplo, meu pedido número 1 é uma banana, teve uma banana no valor de 2,55 e teve 10 bananas vendidas, né? E daí a gente vai usar essa tabela como exemplo aqui, para demonstrar essas funções que eu citei, né? Que eu vou mostrar para vocês, obviamente. Então a collection pedidos nada mais é do que uma tabela, tá? E para exemplificar melhor, vamos deletar essa daqui, vamos fazer juntos, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, deletar essa daqui, inserir tabela de dados e vamos colocar aqui, né, ó. Nossa, que bug que deu aqui, vamos clicar por aqui mesmo, ó. Fonte de dados, collection, não tá aparecendo ainda. Não, tá aqui, ó, collection pedidos. Aí vamos colocar os campos que eu quero, né? Eu quero todos os campos que eu acabei de criar, né? O pedido, quantidade, valor. E aqui está a nossa tabela magnífica. E por que eu mostrei isso aqui para vocês? Porque é o seguinte, vou clicar aqui no botão para ele gerar a collection, né? Ó, Alt, cliquei, pronto, temos a nossa tabela de exemplo aqui. Por quê, né? Primeiro, a gente vai usar as funções para simplesmente adicionar uma coluna. Então aqui, ó, olha que legal. No Items, em vez de eu jogar a collection pedidos, olha o que eu vou fazer. Eu vou adicionar uma coluna na collection pedidos, chamada valor total, onde eu vou simplesmente pegar a quantidade, né, e multiplicar pelo valor, tá? A gente vai ver, opa, volta aqui, add columns, né, tem um S aqui, por isso que ele tá, eu escrevi errado, ó. Então, ó, qual que é a fonte que eu quero adicionar uma coluna? Eu quero adicionar naquela tabelinha com pedidos uma coluna chamada valor total. Poderia chamar do que eu quisesse aqui, né? Vou chamar de valor total que eu criei, para ficar mais claro que eu posso escrever o que eu quiser, tá? E a expressão é quantidade vezes valor. Só que o valor aqui ele falou que não encontrou, por quê? Porque case sensitive, né? Tá escrito em maiúsculo, tem que colocar em maiúsculo. Então, valor. E aqui está, ó, quantidade vezes valor. Aí você vai falar, ué, mas não tá aparecendo aqui. É lógico, né, galera? A gente tem que colocar aqui, ó, na tabelinha. Então, seleciona a tabela, né, que a gente está utilizando aqui, no caso é essa aqui. Vamos lá e vamos adicionar o campo novo, né? Adicionar campo, valor total que eu criei. E aqui está, ó.
Olha o que a gente usa com o add column. Com o add column, a gente possibilita adicionar colunas de cálculo ou até mesmo o PROC-V que a gente viu na aula passada. Então, se você já viu a aula passada, isso aqui você já tá craque, você já entendeu, mas é bom colocar aqui, caso você não conhecesse, dá para fazer aqui o cálculo, que nada mais é do que esse vezes esse, utilizando o famoso add column, beleza? Mas além do add column, a gente pode fazer outras coisas, como por exemplo, excluir uma coluna, né, daquela tabela. Então, se eu colocar aqui, ó, em cima do add column, ou seja, em vez de eu simplesmente, para explicar, tá, ó, isso tudo aqui retorna uma collection de volta, né, que é uma tabela. Isso aqui, ó, é o resultado dessa função, que retorna uma collection, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar a rename columns. Olha aqui, renomear colunas. Em qual fonte? Nessa tabela inteira, eu vou renomear uma coluna. Qual coluna você quer renomear, Ronan? Você quer renomear a valor total que eu criei? Eu quero chamar de valor total, apenas. Pronto, coloquei aqui, então ele está sabendo que essa fonte, eu quero trocar a valor total que eu criei, tem que ser com o mesmo case sensitive, né? Então, por isso eu escrevi errado, vou dar um Ctrl V aqui. E pronto, ó, não deu erro aqui, mas ele apontou um erro aqui embaixo. Por quê? Porque eu troquei o nome da coluna, né? Eu troquei o nome da coluna, então ela não existe mais. Essa coluna não existe mais, né, galera? Eu renomeei a coluna, então eu tenho que trocar aqui. Vamos lá, editar campos. Olha só, ele não está achando esse aqui. Vamos remover e adicionar o valor total. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente renomeei uma coluna. Ah, Ronan, e se eu quiser renomear o tipo para nome, como que eu faria, né? Como que vocês fariam aí? Tenta aí, como que você faria para renomear? Pô, a mesma coisa, né, galera? Mas eu não preciso colocar o rename column aqui de novo. Por quê? Porque tem essa possibilidade de eu vir renomeando aqui, ó. Quero trocar o tipo, tá vendo? Ó, é incremental, posso ir colocando mais e fazer isso para todas as colunas. Então eu vou trocar a coluna tipo por nome. E pronto, olha só. Troquei o tipo por nome, ele vai falar, obviamente, né, que não tem mais a coluna tipo. Então, vamos só escrever aqui, ó, em vez do tipo, nome, que foi a que eu criei. Só que eu não coloquei em maiúsculo, eu acho, né? Não lembro. Nome. Será que deu certo? Ou era nome assim? Não, era nome mesmo. Era nome mesmo. Nome. E pronto, vamos clicar aqui. Só que ela ficou meio bugada aqui. Vamos tirar e colocar, né, a coluna para exemplificar aqui. Então, a gente aprendeu a adicionar colunas de cálculo e aprendemos também, né, como adicionar, quer dizer, renomear colunas baseada em outra coluna. Então, eu pego uma coluna qualquer e troco o nome dela. Por exemplo, troquei aqui o valor total que eu criei para valor total. Troquei o tipo por nome. Então eu não tive que alterar a tabela, né? Eu só renomeei a coluna para ficar visualmente mais fácil para eu utilizar. Então você já aprendeu a adicionar coluna com cálculo ou sem cálculo, né? Poderia só adicionar uma coluna, como o PROC-V, por exemplo. Aprendemos a renomear colunas. Vamos aprender agora como deletar uma coluna da collection. Então, se eu tiver uma collection e quiser deletar uma coluna, né? Para, por exemplo, jogar em uma outra collection com colunas reduzidas, não sei, né? Aí, galera, depende muito do motivo, mas saiba que dá para fazer. Então, eu poderia vir aqui no items, né? E simplesmente delete columns. Não vai deletar, né? Você vai deletar no resultado. Você não está deletando, por exemplo, lá no Excel. Você não vai deletar a coluna que está no Excel. Você vai deletar a coluna que está na memória, ou seja, você não vai ler mais a coluna, mas você não está indo lá no Excel e apagando a coluna B que está lá no Excel que você está usando como banco de dados, tá? Você só está deletando aqui da memória, ok? Então a função na verdade é drop columns, ou seja, dropar uma coluna, mas lembre-se, não vai dropar lá no Excel, né? Vai estar dropando aqui, não vai estar deletando lá. A fonte, mesmo esquema, a gente já sabe o que é uma fonte de dados, a gente já aprendeu o que é uma tabela, é como se fosse uma collection, né? Ou é realmente onde estão os nossos dados. E eu vou deletar a coluna, sei lá, vou deletar aqui no caso a coluna quantidade, tá? Vou deletar a coluna quantidade, só para exemplificar. Então, quantidade e pronto, deletei a coluna. Olha só, ela fala aqui, ó, que não existe mais. Então eu já deletei. Por que que tá dando erro? Porque não existe mais a coluna quantidade, né? Se eu clicar aqui nesse resultado, né, ó,
Se eu clicar aqui, ó, selecionar tudo, olha que interessante. Ele mostra para mim, já ensinei isso aqui no curso, né? Que eu tenho as colunas, ó, cadê a quantidade? Não tá aqui, galera, não tem mais a coluna quantidade. Eu tenho a ID pedido, nome, valor e valor total. Olha que interessante. Então, a gente adicionou a coluna valor total, retiramos a quantidade e renomeamos a valor total, né? Que antes se chamava valor total que eu criei. Beleza? E por último, na verdade, add column, rename column. Ah, faltou o show columns, tá? O show columns é muito interessante. Por quê? Eu posso simplesmente selecionar as colunas que eu quero e jogar em outra collection, né? Então, ó, vamos supor que eu queira pegar a coluna quantidade e tipo e jogar em outra collection. Como que eu faria isso, né? Simples, eu não preciso jogar todas as colunas. Eu vou pegar um botão, tá? Só pra gente exemplificar. E eu vou dar um clear collect. Em vez de pegar a coluna pedidos inteiro, né? Em vez de pegar a coluna pedidos inteiros, eu vou jogar a col pedidos reduzida a col pedidos, né? Então aqui o que eu tô fazendo? Eu tô jogando a tabela inteira, ó. A tabela inteira na col pedidos reduzida, ó. É uma cópia, tá vendo, ó? Col pedidos reduzida. Eu tô copiando todas as colunas, mas vamos supor que eu queira só a quantidade e a tipo. Como que vocês fariam? Ah, eu posso dropar valor e a ID pedido? Sim, daria para dropar, mas qual que é a melhor forma? É usar o show columns, porque daí eu só escolho as que eu quero, né? Então se tiver 10 colunas e eu quero 2, eu vou usar show columns, por quê? Porque eu vou pegar as 2, né? Então, da col pedidos, eu quero me pegar apenas, né? Ou seja, pegar, mostrar as colunas. Qual coluna que eu quero? Eu quero pegar a coluna tipo e quantidade. Olha que interessante. E agora, quando eu executar aqui com Alt clicando, vamos ver o resultado final, né? O resultado final, olha só, quantidade e tipo. Olha que interessante, então, a col pedidos. Olha aqui, ó, col pedidos tem todas essas colunas. Mas na col pedidos reduzida, eu tenho a quantidade e o tipo somente. E eu poderia, por exemplo, para exemplificar mais, eu vou trazer a ID pedidos, vou trazer a ID pedido também. Tá vendo? Então agora eu tô trazendo a ID pedido também, tá? Vamos lá. Opa, o que eu errei aqui? ID. Opa, é ponto e vírgula aqui, né? Então, ó, tô trazendo também a ID pedido na col pedidos reduzida, ó. Col pedidos tem as 4 colunas, col pedidos reduzida tem as 3. E eu vou renomear a ID pedido para número do pedido. Então, ó, rename columns, vou trocar o quê? ID pedido para número do pedido. Agora, quando eu executar aqui, ó, Alt clicar, olha que interessante. Eu tenho número do pedido, quantidade e tipo. Perceberam o que eu fiz? Eu já apliquei o rename column com vocês vendo. Então, numa collection eu tenho tudo isso, olha só, tudo isso. E na outra eu tenho apenas as colunas que eu quero com os nomes que eu quero renomeando, tá? Então, é uma forma de você pegar uma collection, jogar em outro lugar com as coluninhas mais reduzidas, a forma que você quer, tirando uma coluna ou outra, renomeando as colunas, de uma forma que fique simples para você utilizar aí, tá bom? Então, eu espero que essa aula tenha te ensinado alguma coisa, né? Espero que você tenha entendido a importância de saber isso, poder, né, pegar uma collection, jogar em outra, renomear, trocar coluna, adicionar, fazer proc v, coluna calculada e muito mais, né? Então, se você gostou dessa aula aqui, vou pedir para você me ajudar, compartilhar esse vídeo, né? E principalmente comenta aqui a palavra coluninha, né? Coluna no diminutivo, ou seja, coluninha nos seus comentários, e eu vou saber que você é um cara que estuda até o final dos vídeos, que se dedica e não assiste metade do vídeo e sai fora, você é um cara que assiste até o final. Então, se vocês comentar a palavra coluninha, eu vou saber. E me ajuda aí compartilhando o vídeo nas suas redes sociais, no LinkedIn, marca lá, posta lá o vídeo no LinkedIn e me marca para eu saber que você está assistindo, isso vai me ajudar muito. Então, muito obrigado, a gente se vê numa próxima aula aí, afinal o conteúdo é gratuito, então conto com a sua ajuda, valeu!